Ide por todo o universo meu reino anunciar. Dizei a todos os povos que eu vim para salvar. Quero que todos conheçam a luz da verdade, possam trilhar os caminhos da felicidade. E de anunciar minha paz, e de sem olhar para trás, estarei convosco e serei vossa luz na missão. E de anunciar minha paz, e de sem olhar para trás, estarei convosco e serei vossa luz na missão. Celebramos hoje a ascensão do Senhor. Jesus volta para o Pai. E contemplando a ascensão do Senhor, nós também estamos nos preparando para a grande festa de Pentecostes no próximo domingo. Vamos nesse momento, meu irmão e minha irmã, nos unir a todas as comunidades, todos os grupos, paróquias, dioceses que celebram a palavra, celebram essa palavra e a Eucaristia nesse dia de hoje. Vamos também rezar e trazer presente todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho desta liturgia de hoje, que está em Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: Toda a autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis que estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo, ou seja, sempre. A vitória de Jesus começa, com a sua ressurreição e se concretiza na ascensão, na sua volta para o Pai. E com a volta de Jesus para o Pai, abriram-se as cortinas, de uma nova época. Aqui nasce, ou já sinaliza os primeiros passos da igreja missionária, da igreja que vai ao encontro do outro, da igreja que vai ao encontro da outra, da igreja que cuida da vida, da igreja que se preocupa com as pessoas, sobretudo com os excluídos, com as excluídas da sociedade. E foi através do testemunho dos primeiros discípulos, das primeiras discípulas, e podemos dizer das primeiras comunidades, das primeiras comunidades, que o reino de Deus se espalhou por todo o universo. Foi através do testemunho, meus irmãos e minhas irmãs, dos primeiros e das primeiras discípulas.
né, que o reino de Deus foi se espalhando por todo o universo, incendiando o coração da humanidade e tornando Jesus conhecido e amado por todo o mundo. Foi através do testemunho desses discípulos e dessas discípulas. O Evangelho traz hoje para nós o encontro, né, o último encontro de Jesus com os seus discípulos, logo após a sua ressurreição. Jesus ressuscita e ele vai aparecendo. Ele aparece primeiro a Maria Madalena, as mulheres, depois apareceu os discípulos de Emaús, os discípulos reunidos, né? E ele foi aparecendo, né? Várias aparições foram acontecendo nessa preparação para a sua ida para junto do Pai, né? E o Evangelho de hoje traz o seu último encontro com seus discípulos. E é interessante observar que alguns acreditaram e outros duvidaram, né? Jesus já tem aparecido tantas vezes, mas o processo é lento, não é de uma hora para outra, né? E a gente pode até criticar esses discípulos, né? Porque eles não acreditaram de imediato que Jesus tinha ressuscitado, porque não era fácil. E certamente muitos e muitas hoje também não acreditam nessa presença de Jesus ressuscitado na vida, né? Então o Evangelho vai trazer esse último encontro e é interessante que Jesus marca no monte, né? Lá na Galileia, porque foi lá que tudo começou, né? Foi lá na Galileia que tudo começou. Foi lá na Galileia que os discípulos testemunharam, né? Jesus, testemunharam muitas obras, né? Viram, na verdade, Jesus fazer muitos milagres, muitas obras, né? Foi ali na Galileia, né? Então os discípulos, eles são agora, né, enviados a dar continuidade a essa missão de Jesus. Eles assumem essa responsabilidade de continuar a missão de Jesus. E hoje somos nós que assumimos essa responsabilidade, né? Hoje somos nós que assumimos essa responsabilidade. Hoje Jesus marca um encontro com cada um de nós. Só que ele não marca um encontro lá na Galileia, mas ele marca um encontro dentro de nós. E ele marca esse encontro e ele diz a mesma coisa que ele disse para os discípulos, né? Ele vai dizer para nós assim, ó. Ele vai se aproximar de nós, isso se a gente der espaço, né? E ele vai dizer, vão e façam com que todos os povos se tornem os meus discípulos. Essa é a nossa missão hoje. Vão e façam com que todos os povos façam, né? Se tornem, né, os meus discípulos. Aí ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo o que eu ordenei a vocês. Vejam, nós somos testemunhas, aí para isso a gente precisa, né, conviver com esse Jesus, ter essa intimidade com ele, aprender com ele, né, e depois sair por esse mundo dizendo, né, convocando todas as pessoas para se tornarem discípulos de Jesus. E a gente precisa ser convincente, precisamos convencer as pessoas. E vamos convencer só com palavras, né? De palavras o mundo está cheio, né? Mas nós vamos convencer as pessoas, né? Através do nosso testemunho, né? Das obras, assim como Jesus fez. Por isso que ele diz assim, olha, ensinando as pessoas a observar tudo aquilo que eu ordenei a vocês. Portanto, o que é que Jesus ensinou para os discípulos? A cuidar da vida. Jesus ensinou para os discípulos a olhar para os pequenos, a se aproximar das pessoas, a não ter medo das pessoas. Jesus ensinou isso na sua vida pública, né, para os discípulos. E hoje nós temos a oportunidade, né, de aprender também, né, através da palavra, através dos acontecimentos, né? Nós somos convidados a anunciar essa boa notícia a todas as pessoas, a dizer para as pessoas qual é o caminho, como diz a canção inicial, qual é o caminho da felicidade.
E o caminho da felicidade não é um caminho fácil, onde tudo está aí à nossa disposição. Mas para a gente trilhar esse caminho da felicidade, nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar pela cruz, né? Nós vamos passar pelo sofrimento e pela cruz, assim como Jesus passou pelo sofrimento e passou pela cruz. Então, o convite de hoje, meu irmão e minha irmã, é sermos missionários, né? É permitir que Jesus marque esse encontro com cada um de nós, né? Dentro de nós, é claro, né? Um encontro que não será na Galiléia, mas sim dentro de nós, no nosso coração, porque a partir daí nós vamos poder testemunhar Jesus Cristo. Claro, e aí nós contamos com a ajuda do Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar, Ele que vai nos guiar pelo caminho certo. É Ele que vai fazer com que a gente se aproxime das pessoas. É Ele que vai nos guiar, né, por esse caminho, né, indo a todas as pessoas. Aqui Jesus não está dizendo assim, ó, vocês vão para aquele grupinho, ou para aquela família que eu já sei que vai me acolher bem. Né? Jesus está dizendo para ir para todos os povos, anunciar a boa notícia a todos os povos, anunciar o evangelho a todos os povos. E aí o convite é batizar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí é interessante que o evangelho termina dizendo: eu estarei com vocês todos os dias. Olha só, eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Portanto, Jesus vai estar conosco todos os dias das nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, que esse dia de hoje seja um dia de reflexão, dia da ascensão do Senhor, que seja um dia de muita reflexão, de muita oração, para que possamos ser discípulos, testemunhas do seu Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.